Então, vamos lá. Aqui também, como eu falei, a gente não vai destrinchar toda a apostila, eu vou deixar essa apostila como um material de consulta futura, a gente vai trabalhar por tema. Aqui seria da parte da aula passada, falar sobre os dons, né, dentro da questão do conceito da santificação, os benefícios presentes da santificação, é que não vos falte alguns dons, né? Entendendo o contexto dos coríntios, Paulo falava de uma forma muito profunda ao usar a palavra dom. Vamos meditar um pouco do significado dessa palavra. Eu vou aprofundar um pouco mais quando chegar no capítulo 12 a 14, que a gente vai estudar mais sobre os dons. Eu vou só dar uma adiantada aqui nisso, que eu achei que é importante vocês começarem a ir se preparando. Um teólogo da Igreja dos Irmãos, chamado Gary McKemme, inclusive o material que ele preparou foi usado pelo próprio Davi Gillis para escrever outros materiais em cima do comentário e dos estudos dele. Então, a gente aprende, a gente tem visto dentro do círculo da Igreja dos Irmãos, comentando sobre isso, que entendendo a palavra dom mais pelo significado original da palavra. A palavra aqui, como dom, né, traduzida como dom, é a palavra carisma, né? A pessoa tem um carisma, né, tem um dom. Esta é uma palavra composta de um radical e um sufixo. Carisma é composta por duas partes, né? Caris, que significa favor imerecido, e ma, que é o sufixo, né, que significa resultado de. Aí, entendendo isso, Paulo está dizendo aos coríntios que neles não falta nenhum resultado da graça, não falta nenhum resultado da graça na vida deles para que eles vivam uma vida que agrade a Deus. Eu vou aprofundar mais, eu vou colocar mais alguns detalhes do estudo do Gary, que a ideia é que nós usamos as terminologias erradas. Aqui a gente não está para mudar a terminologia, a gente acostuma usar a terminologia, né? E às vezes mudar a terminologia causa um desconforto geral, mas a gente quer trabalhar mais com o entendimento. Entendimento que o que a gente fala que é dom, na verdade existe outra palavra, eu não me lembro a palavra, não sei se é fenerose, quase parecido assim, fenerose, que é manifestação do dom. Como é que o dom se manifesta? E nós usamos a manifestação do dom como dom, né? Porque, na realidade, o dom é resultado da graça. O primeiro dom que nós recebemos, o primeiro carisma, o primeiro resultado da graça na nossa vida é a salvação, né? Aí vem o Espírito Santo, depois, né, vamos ver todas as habilidades espirituais e, de certa forma, até sobrenaturais, que são resultado da graça de Deus, que não vem por meio de um mérito, por meio de algum esforço da pessoa se esforçar para entender, para aprender, para desenvolver um dom, porque o dom é resultado da graça. Então, para que não vos falte nenhum resultado da graça de Deus nas vossas vidas, era o que Paulo estava orando pelos coríntios. Então, essa é a ideia. Aí eu vou transferir essa tarefa vai ficar em cima da mesa, como a gente cita muitas vezes nas reuniões de assembleia, né, deixa na mesa, mas na frente a gente vai voltar, até falando um pouco mais profundo sobre o significado da palavra grega carisma e todas as outras palavras que têm a ver com a administração dos dons, tanto a mordomia, tanto a questão da manifestação do dom, a gente vai estudar mais na frente. Então, essa tarefa vai ser uma tarefa que você não precisa escrever nada, você vai fazer, né?
Aqui a ideia, se você quiser já ir adiantando essa tarefa, né? Com respeito, inclusive, pode fazer do que até agora, só que se você fizer mais tarde, talvez a tarefa seja mais rica. Em relação ao fato que não nos falta nenhuma manifestação da graça, não nos falta nenhum dom, escreva um breve testemunho de como estas verdades afetam a sua vida e seu ministério. O que você pode aprender do ensinamento de Paulo aos Coríntios até agora, o que você pôde aprender, né? Como você pode ajudar as pessoas com dificuldade espiritual na vida deles? Aí essas perguntas você vai anotar no papel e compartilhar com um grupo de estudo. Se você tem oportunidade na igreja, aí dá uma oportunidade para falar, ou em algum tempo na sua igreja, quero dar oportunidade na igreja, queria dar testemunho, você conversa lá, claro que na igreja você tem 5 minutos, 2, 3 minutos, para não atrapalhar o tempo lá, né? Na sua igreja, onde você possa dar um testemunho. Onde é testemunho? Num grupo de estudo, na igreja, falar um pouco do que você tem aprendido, né? A ideia é a gente compartilhar. E hoje a gente vai pular um pouco. Eu escrevi uma ilustração aqui, mas é só para ler, importante isso aqui, que tudo isso, os benefícios futuros da graça de Deus, eu estava estudando aqui, quando Paulo fala, aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia de aguardar a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, esperar a volta dele, né, e revelar o que tem para nós, né? Nós vamos ser transformados, vai ser redimido o nosso corpo. A gente precisa partir da ideia de que o crente, a gente vai estudar isso logo, vou tentar chegar lá no capítulo 3, de que o crente, ele é restaurado espiritualmente, mas vive com um corpo não restaurado, não redimido. Inclusive, Romanos, capítulo 7, ou é 8, tanto estudo aqui, acho que é 8, fala que até a natureza, aguardando a redenção do nosso corpo, nós também, né, estamos aguardando a redenção. Então, nós tivemos uma redenção espiritual, mas ainda estamos aguardando por uma redenção física. Aí, no momento que eu estava preparando esse estudo, o Rafinha, ele tinha ido passar as férias com o pai dele, né? E a gente estava aqui um tempão e com saudade. Então, no momento que estava preparando esse estudo, minha esposa estava preparando, esperando o nosso netinho, que fazia um bom tempo que não o víamos. Ela estava transbordante de alegria, mas também estava preparando várias coisas para receber. Estava vendo o que ele gosta, estava preparando as comidas, vou comprar açaí, aí ele gosta de hambúrguer, vou preparar hambúrguer, estava fazendo várias coisas, estava esperando ele, mas estava fazendo várias coisas para receber. A ideia de aguardar, essa palavra aqui, aguardando, não é uma espera ociosa, como uma espera passiva, quando estamos sentados numa esquina esperando um ônibus. Trata-se de trabalhar enquanto esperamos. Estamos esperando, mas estamos trabalhando, preparando algo para receber o nosso Senhor Jesus, aguardando e fazendo algo para receber Ele. A gente vai passar direto agora para o problema na igreja, né? Porque Paulo falou, primeira coisa, né? A gente entende que Paulo, ao escrever a carta de 1 Coríntios, e esse é o problema com 2 Coríntios, alguns dizem que entendem e vê que a carta não tem não é um todo, assim. A carta de 1 Coríntios é impressionante como ela tem nexo, uma coisa com a outra. Ele começou falando da comunhão com Deus, né, de sermos santos, do nosso estado de santificação, e agora ele vai começar a falar da união entre os crentes, e já vai também tratando os problemas na igreja com relação à unidade da igreja. Ou seja, vamos começar a falar aqui dos problemas na igreja. O problema é o problema da unidade, divisão e briga
nas igrejas. Então, eu marquei algumas coisas para a gente ler, eu li antes, e eu vou pular. Aqui eu queria dar um espaço para você entender. Se tem alguma coisa aqui que eu vou folheando aqui a apostila, mas não vou comentar toda ela. Então, se chega a algum ponto que você leu a apostila e você tem alguma pergunta, você tem a liberdade para parar e fazer a pergunta. Porque o nosso objetivo é tentar completar 1ª e 2ª Coríntios. Ela tem um assunto muito vasto. O que eu apresento para vocês é um pouco vasto, mas também não é tanto, porque os volumes que eu tenho lido é bem grande, né? Então, é algo bem exaustivo, e se tentamos abranger tudo, não vamos conseguir terminar nem o capítulo 3. Hoje é o nosso objetivo de hoje, chegar no capítulo 3. Vamos ver se a gente alcança aqui. Então, você tem a liberdade de ligar seu microfone e a fazer a pergunta aí de acordo com, se eu for, de acordo com as suas dúvidas, se você leu a apostila, né? Que alguns eu aproveito para ler junto com a gente, eu já vou avisando que a gente não vai ler toda a apostila, a gente vai tratar por tema. Então, a gente está falando aqui da divisão e brigas na igreja. Isso aqui me tocou muito, muito mesmo. Eu vou explicar a vocês. Nós vamos priorizar a pregação. Nós vemos aqui um apelo ao acordo doutrinário, né? Então, vamos ler o texto para entender o que é que o texto diz, versículo, capítulo 2, deixa eu ver aqui. O texto está, a unidade da igreja é do capítulo 1, 10 a 3, 23. Nós vamos falar agora da divisão na igreja. Então, vou cortar aqui, vou parar essa transmissão e transmitir um pouco a minha Bíblia aqui para a gente ler 1 Coríntios 1, 10 e aqui na revista e atualizada. Tá assim, 1 Coríntios 2, 1, agora mesmo aqui, 1, 10 a 17, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis as mesmas coisas e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Clói que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus que nenhum de vós batizeis, exceto a Crispo e Gaio. Para que ninguém diga que foste batizado em meu nome, batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não me anule a cruz de Cristo. Então, nós vamos fazer algumas leituras aqui, a comentar algumas coisas, não todas as coisas que estão aqui na apostila. Primeiramente, ele fala que ele roga para que os crentes de Corinto sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Esse parece ser um padrão impossível. Pastor, poxa, mas assim, você sabe como todo mundo é, para ter algo desse jeito assim, para os irmãos concordarem doutrinalmente, isso não dá, não acontece. Só que, no entanto, o próprio Senhor ordenou aos seus seguidores: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Agora, a ideia é comparar esse mandamento, né, de ser perfeito, com
a ideia de buscar a união, de ser unido, inteiramente unido na mesma disposição mental. O que é mais difícil? Ser unido na mesma disposição mental, se esforçar para ter uma mesma disposição mental ou se esforçar para ser perfeito? O que poderia ser mais humanamente impossível que isso, que ser perfeito, né? No nome e no poder de Cristo, isso é possível. O que é possível? Nós tanto ser perfeito como estar unidos numa mesma disposição mental. Sabe por que isso é possível? Porque é um presente, como nós vimos lá, é um dom. É um resultado da graça de Deus na nossa vida. Deus não dá seus perdões com base na capacidade humana, mas com base na provisão divina. Vou levantar algo polêmico, que às vezes pode ser o que está acontecendo, é que os líderes, talvez para satisfazer seu próprio desejo, usam a sua habilidade para a glória própria. Onde está a glória própria? A gente vai ver mais aqui para frente que, às vezes, foram criados padrões para que as pessoas possam exaltar um servo de Deus, um ser humano. Aí, para ser exaltado, a pessoa quer, eu quero fundar uma igreja, quero ter uma igreja grande, quero ter uma igreja cheia, e ele usa suas habilidades, não espirituais, suas habilidades naturais, para quê? Para trazer pessoas, para que pessoas sigam eles, mas pessoas sem transformação, pessoas que não nasceram de novo, pessoas que não foram equipadas com o Espírito Santo de Deus, porque não foram restauradas espiritualmente, e não têm as habilidades, a provisão que Deus dá para que elas possam cumprir aquilo que Deus manda. Então, tem uma igreja cheia de pessoas ali, para exaltação própria, e, claro, vai ter uma igreja muito problemática. E pode ser que esse seja algo que precisa ser revitalizado na vida de alguns pastores, começar a usar os seus dons, começar a buscar e pregar o evangelho para transformação de vidas, para que a mensagem transforme a vida delas, não só agora no presente, mas também na vida eterna, na vida por vir. Isso é uma questão que talvez seja polêmica. Por que existe tantos problemas? Né? Porque situações são difíceis e não conseguimos. Porque estamos enchendo as igrejas de pessoas não convertidas. E, às vezes, para exaltação, né, do ser humano, né, como para ter pessoas seguindo a gente, para dizer, eu sou de Edson, eu sou discípulo de Edson, então esse é meu discípulo. Essas pessoas eu trouxe todos a Cristo, né, para exaltação e glória do homem. E, no fim, vai trazer problema, né? Faleis todos a mesma coisa, significa que todos concordem sobre assuntos da fé. Poucas coisas são mais devastadoras para uma igreja que cada uma pessoa tem as suas próprias ideias de interpretação sobre a fé, ou que a congregação esteja dividida em várias facções, cada uma com seus próprios pontos de vista. Houve muitos grupos na igreja de Coríntio em que algumas partes da igreja de hoje, como em algumas partes da igreja de hoje, entre este grupo tinham muita união e cumplicidade, mas sem união com outros crentes em Cristo, que não fazem parte daqueles grupos. Vamos formar aquela panelinha. Quando tem aquela panelinha onde algumas pessoas fazem parte e outras não fazem parte, existe um problema nessa igreja. Existe carnalidade na igreja. Então, por que existe um grupo que se reúne por causa de uma afinidade? Eu gosto de xadrez, então tem um grupinho de xadrez. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de caranguejo, reúne aquelas pessoas para comer aquela caranguejada, tudo, mas faz um grupo. Mas outras partes da igreja são excluídas. A ideia é buscar
algo, fazer algo para que toda a igreja participe. Preste bem atenção para isso, a parte verde aqui que eu marquei são bem mais ressaltantes, talvez para que a gente possa entender o que foi dito anteriormente. A chamada de Paulo não era para estar de acordo sobre questões gerais, para estar de acordo em tudo. Nós vimos que são sobre padrões da fé, onde pode haver a diversidade, mas onde a gente deve estar de acordo é sobre as verdades reveladas na palavra de Deus, dadas e consumadas por Jesus Cristo e transmitidas através do ensino dos seus apóstolos. Nessas questões doutrinais, é muito importante que os cristãos, os crentes, devam estar unidos, pensando no mesmo parecer. Aqui a gente está falando questão política, uma coisa polêmica aí para poder entrar, está chegando a política. Alguns são do Bolsonaro, alguns são do Lula, e a época de eleição vai mostrar pessoas e igrejas que são carnais, porque na eleição passada nós vimos divisão na igreja, divisão de pessoas que eram Lula, de pessoas que eram Bolsonaro, e houve divisão na igreja. Nesse assunto, alguém pode pegar o texto bíblico? Não, a ideia é que nós pensemos a mesma coisa, né? Que faleis todos a mesma coisa, que nós sejamos inteiramente unidos na mesma disposição mental. Ele não está falando se vai votar em Bolsonaro, se vai votar no Lula, que a gente tem que estar unido, isso aqui formar uma igreja bolsonarista, ou formar uma igreja lulista, uma igreja marinista, ou seja, em torno de algum líder político. Cada um pode ter diversidade, cada um vota em quem quiser. Na minha opinião, inclusive, um líder, um pastor, não deve influenciar as pessoas, não deve pensar na questão política, em quem você deve votar. Você ensina a palavra de Deus, você ensina os princípios de Deus, esses princípios vão guiar a pessoa para escolher o candidato dela. Mas o pastor, o líder espiritual, não deve dar a liberdade para a pessoa, confiando nos princípios bíblicos que aquela pessoa aprendeu, que se há um consenso sobre as doutrinas, sobre as questões bíblicas, a pessoa vai tomar uma boa decisão. E como todas as áreas, às vezes tomamos errado, também, se você acha que está errado, também são partes que nós... não são essas partes que nós vamos nos meter, né? Capaz que esse seja um tema bem controverso, já pensando na política que vai chegar. Pode falar, quem quer falar? Eu, pastor, Bolsonaro, Marcos. Sim. Pastor, pelo que eu percebi, houve a chamada de Paulo para resolver essas questões doutrinárias que estava havendo lá, nesses conflitos. Como era a liderança lá? Quem era que estava à frente, que pôde identificar essa situação ao ponto de chamá-lo para resolver isso? Eu não posso dar muita certeza. A gente sabe que a liderança anterior foi Timóteo, Timóteo, não me lembro qual foi, eu acho que foi Timóteo, foi a Apolo, né? Depois parece que foi entregue para Crispo, para outros, tinha mulheres envolvidas lá que foram, acho que tinham uma boa visão, foram ensinados por Paulo, estavam vendo coisas erradas acontecendo e foi falar para ele, foi Chloe, né, que foi informado pelos da casa de Chloe, não sei se foi exatamente ela, mas foi pelos da casa de Chloe, acho que a família dela tinha um grupo lá liderando, onde teve uns que ainda tinham na mente os ensinamentos de Paulo, de Apolo, possivelmente algumas pessoas foram levadas ao evangelho pela mensagem e pregação de Pedro, estavam ali em Corinto, congregando com a igreja em Corinto. Eles, os primeiros, né, aprenderam bem, mas houve essa divergência no momento, essa liderança que talvez a liderança em si não compactuava, imagino, né?
Crispo, a Tício, alguns outros lá que são da igreja de Corinto, né, que faziam parte da liderança, depois da saída dos fundadores, dos pastores que fizeram um bom trabalho, né, talvez eles próprios tiveram trabalho com outras pessoas que entraram, e as pessoas que entraram, talvez até meio contrariando a liderança bíblica dos líderes, né? Com com o seu entendimento da cultura, a gente vai ver um pouquinho mais adiante aqui, com a questão da sabedoria humana, como é que os coríntios pensavam, e como a cultura entrou na igreja, e os líderes que ficaram depois de Apolo e de Paulo tiveram dificuldades para lidar com as pessoas que estavam se convertendo. Satisfez a pergunta? Se não, mais adiante a gente vai... Só mais uma pergunta, pastor. Tá. Era uma liderança que se envolvia muito com oração, por exemplo, porque a gente vê algumas questões na atualidade de hoje, muitas das vezes se pedem para que orem por uma liderança que realmente reconheça a estrutura espiritual, né, da vida da igreja. Eu lhe pergunto se era uma igreja também, ou seja, os que estavam lá com esse pensamento positivo de ter Paulo entre eles, se eles eram uma igreja lá, era uma igreja que orava também, era uma igreja que tinha esse sentido, né? Eu não sei se eu não prestei atenção bem no texto, se havia isso muito forte lá, né? Só para mim ter um esclarecimento com relação a esse ponto lá. Não sei te responder da vida de oração dos coríntios, até onde eu estudei, não me vem à mente assim que foi tratada a questão da oração. Talvez não tivesse problema de oração, mas a questão, às vezes, tem igrejas, né, hoje, temos grupos que não são cristãos, né, não são evangélicos, não tem, são uma religião, e muitas vezes tem uma disciplina nessa área maior que nós mesmos cristãos, né, não são tão disciplinados, algumas igrejas não são disciplinadas, que devemos crescer, melhorar nessa área. Talvez eles tinham problema na oração, talvez não tinham problema na oração, oravam muito, mas talvez estava orando para satisfazer o desejo da carne, como nós vimos lá no Tiago 4:3, né? Não é citado, não é citado como um problema, né? Não está tratando como um problema na igreja de Corinto, a questão da oração, né? Teve outras coisas. E interessante que, de certa forma, é subentendida a oração quando Paulo trata da questão do nosso relacionamento com Deus, né, que somos chamados para ser santos, tratando nossa relação com Deus. E a oração é muito nossa relação com Deus, né? Ok, pastor. Não, tudo bem. É só para mim entender, porque eu queria juntar esse ponto, né, da questão, quando foi nos dado a tarefa, né, então eu, pelo menos, eu pude analisar alguma coisa com relação a esse impacto desse assunto que o senhor está tratando agora, né? Era só para mim poder ter mais esclarecimento com relação ao que fizemos com a tarefa e com isso que o senhor está falando. Só isso mesmo, tá? Obrigado. Tá bom, tá, entendi também. Tá, já então. Qualquer coisa a gente esclarece um pouco mais na frente, ou também pode entrar em contato comigo pessoalmente para tratar algumas outras coisas. Muito bem, vamos seguir um pouco aqui. Que não haja entre vós divisões. Isso é um mandamento forte. Não haja entre vós divisões. A gente poderia trabalhar, estou conversando com a minha esposa, que às vezes é preciso sacrifício, mas na frente a gente vai ver alguns tipos de sacrifício que é preciso ser feito. Às vezes até prejuízo financeiro, a gente vai ver que um irmão levava o outro na justiça. O que é preciso para mim ficar unido com o irmão? Às vezes é pagar um preço, né? Que não haja entre vós divisões. A palavra divisão traduz o grego xismata, né? Que vem do qual nós temos o termo
nós temos a palavra cisma, né? Cismo. No sentido físico, o significado é rasgar ou partir, não haja rasgadura, né? Que não haja emenda, né? Isto é, separar, como em Mateus 9, 16, no caso fala que é ruptura, né? Ruptura. As divisões mais graves que uma igreja pode ter são as que envolvem doutrina. Ao terminar sua carta aos Romanos, Paulo advertiu: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Ele fala forte aqui: afastai-vos dele. Aqueles que ensinam qualquer coisa contrária às Escrituras não estão servindo a Cristo, mas a si mesmo e os seus próprios interesses. Preste bem atenção, que às vezes as pessoas, às vezes até provocam divisão, levantam alguns assuntos, e às vezes dizendo que assuntos são bíblicos e a posição é bíblica. Às vezes eu fico pensando, não, tem algum assunto, mas eu estava conversando com alguns outros líderes, algum líder falou, não, porque o que eu falo é bíblico. Aí eu não quis causar divisão, né, mas eu pensei, e o que eu estou falando que é demoníaco? Que às vezes é bom a gente sentar junto, mas você fala que é bíblico, mas peraí, sem carnalidade, sem nada, vamos aqui, talvez eu aprendi errado. Onde é que nós estamos com problema nisso? Só que muitas vezes a nossa carne impede, porque eu estudei, cheguei a esse ponto, minha vida toda baseou nisso e tudo, e eu preciso ganhar essa discussão. Às vezes, não ganhar a discussão, a gente começa a deixar a nossa carne florescer. E aí nós caímos nessa questão da divisão, né? Já temos, tá bom, fica com o teu pensamento para cá, fica com o meu pensamento para lá, e isso não é bom para a unidade da igreja. Sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Inteiramente unido vem do grego katartis, usado em grego clássico, bem como no Novo Testamento, para falar de remendar as coisas, como redes, ossos desarticulados, utensílios quebrados e as vestes rasgadas. O significado básico é colocar de volta, para fazer novo o que foi quebrado ou desligado. Os cristãos devem ser inteiramente unidos, perfeitamente unidos, como diz a versão portuguesa da King James. Perfeitamente unidos. Ponto 2, devemos evitar o partidarismo. Evitar partidarismo. O que é o partidarismo que a gente está falando? Lealdade aos homens. Vamos ler o versículo 11. Tá aqui. 11 e 12. A gente já leu, né? Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contenda entre vós. Me refiro que de cada um vai dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cristo, e eu de Cefas. Então, Paulo havia ministrado em Corinto por 1 ano e meio, nós vimos no começo, na introdução. Ele, então, enviou Apolo para ser o segundo pastor, nós vamos ler lá em Atos 18, né? Por ali, assim, que Apolo era um homem muito, muito eloquente, né? Eu acho que agradou muito aos coríntios. Aparentemente, um grupo de judeus na igreja tinha sido salvo pelo ministério de Pedro. Logo se desenvolveu grupos nos nomes de cada um desses homens. A gente entendeu o contexto aqui, né? A ideia de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Os dois primeiros grupos, cada um tinha o seu ex-pastor, né? Porque Paulo e Apolo foram pastor na igreja de Corinto. O terceiro tinha uma forte lealdade com Pedro. E o quarto, provavelmente, o mais piedoso e hipócrita. Parecia pensar que eles tinham uma aceitação especial por parte de Cristo. Eu sou de Cristo. Carnalmente causando divisão e ainda usando o nome de Cristo. Estes foram os grandes mestres nos primeiros anos da igreja em torno
do qual as pessoas se reuniram para aprender das Escrituras e através de quem eles receberam a mensagem de salvação e crescimento espiritual. É comum ter um candidato, pensando em política, é comum ter um carinho especial e respeito diferenciado para aqueles a quem Deus usou para transformar nossas vidas. Isso que ensina Romanos 10, 15, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, né? Ou seja, que nós pegamos um carinho especial pelas pessoas que nos entregam uma mensagem quando nós estamos sofrendo, né? Esse era quando a pessoa estava em guerra, é um texto citado de outro texto da Bíblia, não sei se de Malaquias ou Zacarias, é um desses últimos livros, que quando vinham, né, estava em guerra, as pessoas estavam lutando na guerra, e ele vinha e anunciava do alto do monte, né, olha, a guerra acabou, aí aquele que dava a notícia, né, às vezes não dava para ver muito, a ideia de ver o pé lá no alto da montanha, dele gritando a notícia que a guerra acabou. Então, a pessoa pegava um carinho especial, esperava aquela pessoa para dar aquela notícia. Então, a ideia é, principalmente, que quando uma pessoa traz uma boa notícia, você tem, é comum a pessoa pegar um carinho especial pelaquela pessoa. Isso é comum. O problema é achar que os ministros de Cristo estão lutando entre si, que suas mensagens são diferentes, ou que não era o que não era o caso de Paulo, Apolo, Pedro e Cristo. A mensagem deles era única, unificada, não era a mesma mensagem. Muitas vezes os líderes deles nem sequer estão conscientes disso. Paulo nem sabia disso, foi informado por outros, né, pelos da casa de Clói. Olha aí, tem uma divisão, tem um pessoal lá que segue e já criou um partido político lá. Quando, porém, olha, presta atenção, quando, porém, os líderes sabem, ou até mesmo incentivam os grupos que têm uma lealdade especial para com ele, esses líderes são duplamente culpados. Eles não só participam do partidarismo, mas deixam que as coisas se concentrem em torno de si mesmo. É natural ter um carinho especial pela pessoa que nos levou a Cristo, por um pastor que nos alimentou da palavra, por um professor da IBD, ou um diácono que aconselhou e nos consolou. Mas tal afeto torna-se errado e carnal quando nos leva a nos separar dos outros na igreja, ou diminuir nossa lealdade, diminuir a nossa lealdade para com os outros líderes. Nós temos, talvez não foram culpa deles, mas possivelmente a gente tem observado em pessoas antigas que chegou a mensagem de Deus por meio dos nossos missionários. Alguns gostavam mais do seu Jorge, eu fui discipulado pelo seu Jorge, depois fui discipulado pelo seu Bill também, depois estudei com Bruce, mas cheguei a observar algumas pessoas, alguns deles têm um pensamento diferente, e a lealdade, às vezes, passa a ser algo carnal. Um dos nossos líderes ensina de uma forma que nós estamos dispostos a defender como se fosse um revolucionário, um líder revolucionário. Não importa, não fala mal dele, ele ensinou assim, é assim. Eu aprendi, foi da pessoa. E é muito bem, essas pessoas deram suas vidas para nos ensinar, mas aqui eu mesmo me coloco nesse lugar, olhando para o passado, corrigindo erro, corrigindo preferências, corrigindo lealdade. Eu entendo agora que não posso ter uma lealdade para um missionário, amar mais a um, honrar mais a um, honrar mais o pastor Jorge, em detrimento do seu Bill, por algumas coisas que eu não concordava do que ele pregava, ou vice-versa, ou algum outro líder. Aqui, a ideia é que é errado ter uma lealdade para um líder mais que a outro. Todos os líderes têm seus erros.
uma lealdade para um líder em detrimento de outro, é pecado. Se o líder está em pecado, você precisa conversar com o líder, ou talvez conversar com a liderança dos líderes, e precisa ser tomada alguma atitude. Mas enquanto não houver esse tipo, enquanto não tiver tomada essa providência, feito isso, a nossa lealdade deve ser igual. É isso que Paulo nos ensina, de não haver partidarismo na igreja. Então, é muito bom para a nossa igreja local, muito bom para a nossa confraternidade, de a gente começar, sei lá, a rever algumas coisas com respeito a essa questão, né? Princípio, a nossa união em Cristo, versículo 13, né? Nenhum líder humano, não importa o quão talentoso e eficaz possa ser, a lealdade deve pertencer somente a Cristo. Aí foi o que Paulo foi falando, né? Acaso está Cristo dividido? O princípio central do argumento de Paulo é que os crentes são um em Cristo e nunca devem fazer nada que perturbe ou destrua aquela união. A prioridade é pregar o evangelho. O princípio é a união em Cristo, a prioridade é pregar o evangelho. Porque Deus não me enviou, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Seu chamado foi para pregar o evangelho, levar os homens à unidade em Cristo e para não batizar, não para batizar, para criar uma facção em torno de si. Não foi para isso que Paulo foi chamado, para batizar nem para criar divisão, seguidores dele. Como Cristo tem o direito de prioridade sobre cada um de nós, nós também estamos determinados para servir o Senhor na verdade e na unidade, e não viver na carnalidade e confusão de dissensão e divisão. Muito forte algumas coisas, se alguém... Daqui a pouco eu vou dar uma oportunidade de vocês se manifestarem, né? Peço que vocês vá pensando aí de se manifestar de uma forma mais breve, né? A sabedoria de Deus e a loucura dos homens. Agora nós vamos entrar na questão da comparação, porque os coríntios, eles exaltavam muito a sabedoria humana, e Paulo vai entrar em algumas coisas, principalmente até em comparar a sabedoria humana com a sabedoria de Deus. Aqui nós temos uma introdução para a gente entender o contexto, né, lá dos coríntios. Os antigos gregos, preste bem atenção, amavam a filosofia em torno do qual sua cultura foi construída. Eles tinham talvez até 50 partidos ou movimentos identificados que disputavam as influências filosóficas. Cada um tinha seu ponto de vista sobre a origem do homem, seu significado, seu destino e sua relação com os deuses, dos quais eles tinham muitos. Possivelmente alguns abraçaram o cristianismo como uma filosofia a mais, né? E defendiam também essa filosofia da mesma forma que os cidadãos da cidade lá de Corinto. Então, Paulo começa a desenvolver falando da superioridade da sabedoria de Deus, no versículo 18. Quando o homem exalta a sua própria sabedoria, ele automaticamente... deixa eu ler aqui o versículo que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, quando o homem exalta a sua própria sabedoria, ele automaticamente tenta se desfazer da sabedoria de Deus. Quando nós começamos a racionar de forma humana, em vez de olhar para a lógica de Deus, usar a lógica humana em contrapartida ou oposta à lógica de Deus, que parece tolice para ele, né, para a pessoa sábia, porque está em conflito com o seu próprio pensamento. Quando fala aí a palavra, né, palavra
A palavra no versículo 18 é do mesmo termo grego logos, que fala do versículo 17. Paulo está contrastando a palavra do homem, que reflete a sabedoria do homem, com a palavra de Deus, que reflete a sabedoria de Deus. Consequentemente, a palavra da cruz, ou a mensagem, ou a ideia da cruz, inclui toda a mensagem do Evangelho, a obra de Cristo, o plano de Deus, a provisão para a redenção do homem, em seu sentido mais amplos, a revelação completa de Deus. Ou seja, a palavra da cruz é a revelação completa de Deus. Este processo de resgate parece sem sentido para os incrédulos, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Todos aqueles que estão no processo de salvação, a salvação presente não está completa até o resgate do corpo, como nós lemos em Romanos 8, é esse texto que eu estava pensando, 8, 23 e 13 e 11. Uns estão no processo da salvação e outros estão no processo da destruição. O jeito que eles veem a cruz determina em qual processo eles estão. A gente vai pregar a mensagem da cruz, aquela pessoa, como é que ela aceita essa mensagem da cruz? A gente vai determinar se a pessoa está no processo de salvação, esse é um candidato à salvação, é uma pessoa salva, ou essa pessoa é uma pessoa que está no processo de perdição, uma candidata para a perdição, né? Onde está o sábio? Eu vou comentar aqui porque são algumas referências do Antigo Testamento, né? Onde está o sábio? Paulo está parafraseando Isaías, que escreveu, onde está agora os teus sábios, de Isaías 19:12. O profeta estava se referindo aos sábios do Egito e os adivinhadores, médios e assistentes, que sempre prometiam e nunca davam bons conselhos. Quando a gente lê a história de Moisés, nós vimos lá também, né, vários conselhos que os faraós pediu lá para os sábios, eles, como olhando para os sábios, né, e, de certa forma, escarneando, né? Onde está o escriba? O escriba provavelmente se refere aos assírios, que enviaram escriba junto com seus soldados para registrar tudo o que acontecia na batalha. Mas Deus faria com que eles não tivessem nada para registrar, nada para contar e nada para pesar. Onde está o inquiridor deste século? A frase não parece ter uma contrapartida no Velho Testamento. Inquirir era uma palavra muito grega, né? Susetetes, e fazia referência a discutir sobre filosofia, do que os gregos eram tão apaixonados. Paulo parece falar sarcasticamente. Para onde foram todos os argumentos inteligentes e retoricamente impressionantes que você trouxe? Eles realmente podem mudar sua vida? Ou só serve para que vocês se sintam felizes com a vida que vocês têm? Ou seja, só para justificar a vida que você tem, para você se sentir bem. Progredindo aqui, versículo 21 a 25, o poder da sabedoria de Deus. Com todas as suas conclusões de sabedoria, os homens nunca foram capazes de conhecer a Deus. A pessoa, pela própria inteligência, pelo raciocínio lógico, nunca vai poder conhecer a Deus, né? E muito menos chegar a um relacionamento pessoal com Ele. O aumento do conhecimento do homem, das filosofias, tendem a aumentar os problemas e não resolvê-los. Aumenta o ódio, quando a filosofia do homem só faz a gente ficar com mais raiva do próprio homem, da sociedade, do sistema, de tudo, né? A incompreensão, conflito e guerras, embriaguez, criminalidade, problema em famílias, eles não só aumentam em número, mas também em gravidade. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O homem não pode resolver seus problemas porque ele não vai reconhecer a sua origem, que é o pecado, a origem do problema. A sua solução, que é a salvação em Cristo Jesus. Ele optou usar o que a sabedoria do mundo conta como loucura. Deus, né?
optou usar a sabedoria, aquilo que o mundo acha loucura. Né? Para quê? Para salvar os que simplesmente têm fé, têm confiança em Deus. A própria natureza pecaminosa do homem é a causa de seus problemas. E ele não pode mudar a sua natureza, mesmo que a sabedoria humana poderia reconhecer o problema. Ele pode até reconhecer, ver que o problema é o pecado, mas ele não tem poder para mudar. Mas Deus tem poder. Nós tivemos outras questões aqui. Judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Os judeus queriam sinais sobrenaturais antes de crer no Evangelho. Os gentios, representados pelos gregos, queriam uma prova através da sabedoria humana, através de ideias que eles poderiam propor e poderiam debater. Eles queriam debater a ideia, olha, essa ideia aqui e tal, e que passasse pelo filtro deles aceitar se a ideia era coerente ou não, de acordo com o pensamento deles. O desejo de prova, com frequência, é uma desculpa para não acreditar. Os fariseus acreditavam no sobrenatural, mas só no sobrenatural que se encaixavam no seu próprio esquema de compreensão. Os gregos, por outro lado, queriam uma prova intelectual, algo que eles poderiam meditar e que suas mentes pudessem entender. Os filósofos gregos não estavam interessados em descobrir a verdade, especialmente a verdade sobre Deus. Eles estavam interessados apenas em ouvir ou discutir sobre novas ideias e problemas emocionantes. Nós pregamos a Cristo crucificado. A palavra pregada é uma palavra no grego querugmatos, que pode ser também traduzida como proclamação. Paulo aqui está falando de uma explicação, não está falando de uma explicação complexa, mas de uma mensagem simples e tola, segundo os filósofos humanos, né? Sem adorno filosófico, está falando da cruz de Cristo, que não dá lugar nem para a sabedoria humana, nem para o esforço humano. O problema é que muitos por aí são convencidos, colocam a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, dá um jeito, muda ela um pouco e fazem dela uma filosofia aceitável, né, para a sabedoria humana. E acaba levando as pessoas a aceitar essa filosofia e irem para a igreja, frequentar a igreja, abraçarem toda a doutrina bíblica, mas como uma filosofia, e não passam pela transformação do novo nascimento. Isso que traz muito problema para a igreja. Paulo possivelmente não levou em conta os primeiros convertidos da igreja de Corinto, quando ele falou, né, que Deus não escolheu os fortes, os influentes. Né? No versículo 26, né? Crispo e Gaio, entre outros, eram pessoas ricas e influentes na cidade, mas creio que ele está falando da maioria, né? Muitos de vós. Ele lembrou-lhes que eles eram muito poucos que eram famosos, ricos e altamente educados, poderosos ou influentes, quando creram no Senhor Jesus Cristo. A loucura da sabedoria na prática, a loucura da sabedoria na sua prática. Eu vou ler agora capítulo 1, versículo 25 a 2:5. 1:25. Vou ler no 26. Irmãos, reparais na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Deus escolheu as humildes do mundo e desprezadas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, mas vós sois dele, em Cristo, o qual se
tornou por parte de Deus sabedoria, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Versículo 1. Aqui é do versículo 1 ao 5, né? Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Muito bem, o que a gente pode aprender desse texto? O mundo mede, isso é interessantíssimo, né? Eu queria escutar um pouco a opinião de algum de vocês. O mundo mede a grandeza por muitos padrões. No topo estão a inteligência, a grandeza da pessoa, a inteligente, riqueza, prestígio e posição. Coisas que são sem importância para Deus. Deus revela a grandeza do seu poder, demonstrando que os ninguém do mundo podem vir a ser os seus alguém, né? Alguém para Deus. O propósito da sabedoria de Deus, o primeiro e principal objetivo da sabedoria de Deus que produz a salvação é que ele seja glorificado. Não eu, né? Nem qualquer outra pessoa. O qual se nos tornou, por parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Diante de Deus, não temos nada, mas temos em Deus sabedoria, que é resultado de uma da vida justa que Deus nos dá, que é resultado da vida justa que Deus nos ajuda a viver, que é resultado da santificação que Deus produz nas nossas vidas, que só é possível para os salvos de graça pela fé. Então, tudo vem de Deus sem mérito nenhum. Nós gloriamos em Deus. Eu sou sábio, sabedoria. Nem sou sábio, nem sou, né? Eu sou burro. Do pouco do que eu posso entender, esse pouco que eu estou entendendo, esse pouco que eu estou explicando para vocês, nem vem de mim. Vem de uma manifestação sobrenatural da graça de Deus, uma manifestação da graça de Deus na minha vida. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com a minha inteligência, com a minha capacidade intelectual. Não tem nada a ver com o meu coeficiente intelectual. Por isso, a glória é para Deus. O tipo de pregação de Paulo, que tipo ele tinha, né? Versículo 1 a 5 ali, né? Como já observamos, o Evangelho de Deus dá sabedoria, justiça, santificação e redenção, e não pode ser obtido por meio de sabedoria humana. Aqui Paulo demonstra que o Evangelho não deve ser apresentado por meio da sabedoria humana, por meio da filosofia. Não é que não deve, né? Não deve ser apoiado, não deve ser isso que leve a pessoa a entender. Porque se a pessoa entende por causa disso, não foi Deus que revelou. E também a pessoa não vai entender porque você dá uma boa explicação. Vai entender porque Deus prepara, abre a mente da pessoa para que ela possa entender a mensagem. Ele diz que não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Algumas pessoas vão de igreja em igreja olhando para o pregador perfeito. Aquele pregador prega tão lindo, tão bonito, às vezes está falando mais da forma, mas às vezes a pessoa fala bonito, mas não fala coisas profundas. Né? Não explica a palavra de Deus de forma profunda. E às vezes as pessoas procuram isso. Infelizmente,
A sua ideia de pregação perfeita não é uma boa exposição bíblica, mas as interessantes observações ou sugestões com base na filosofia pessoal do pregador. Eles não estão à procura de uma palavra de Deus para acreditar, mas de uma palavra do homem para considerar. Uma palavra humana onde eles tenham a habilidade de poder questionar e dizer que encaixa na mentalidade deles. Foi em fraqueza, tremor e tremor que estive entre vós. Não acho que ele estava se referindo à timidez mental ou à agitação física. Certamente ele temia por sua própria desqualificação e que o seu pecado pudesse enfraquecer o seu ministério. Aqui nós temos 1 Coríntios 6,19, ele fala que pregou, se esforçou, para que, pregando há muito, ele mesmo não venha a ser desqualificado. Deixa eu ler aqui o texto bíblico. Diz aqui, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque há de mim se não pregar o evangelho. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Não venha eu mesmo a ser desqualificado. A ideia aqui, você pode preencher aí, você tem sua apostila, ou se não, anota num papel aí, se você tem digital, né? Aqui no caso, a primeira, porque ai de mim se não pregar o evangelho, você preenche aí. Tem essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. No final da frase lá, você tem que não venha eu mesmo a ser desqualificado. A minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria. As palavras humanas de sabedoria, não importando quão impressionante e convincente fosse, teriam tirado o poder do evangelho. Ele não achou lugar para teatro e técnicas para manipular a resposta das pessoas. Muitos respondem ao apelo emocional sem um verdadeiro conhecimento ou convicção de Deus. Paulo não fazia esse tipo de pregação. Apelar para a emoção da pessoa, para que ela possa dar uma resposta positiva. Paulo, pastor? Sim. É óbvio que aqui Paulo está, nessa conversa com os crentes de Corinto, ele deixa transparecer que ele queria ensiná-los a ter uma vida de dependência. Provavelmente ele está falando isso em decorrência das situações que ele já havia apresentado antes, dos problemas que a igreja apresentava, não é? Uhum. Agora, assim, isso não significa que o argumento ou a argumentação esteja fora do contexto da pregação. O senhor concorda com isso? Claro, algumas coisas a gente deve usar, né? Um material didático, acho que não está se referindo a isso. Não, quando eu falo de argumentar, eu estou falando de expor uma razão. Certo, mas expor a razão bíblica, que de certa forma... Alguns sim, claro. Nós estamos falando de ensino bíblico, claro. Isso. Tem as suas razões e alguns até achavam essa razão, desde que, às vezes, elas tinham que se encaixar com a razão que as pessoas podiam entender, que estavam dentro da razão delas. Porque Paulo, inclusive, ele se utiliza desse expediente, né? Lá em Atos 17, por exemplo, isso é apresentado, certo? Apolo, em outras ocasiões também, certo? Falando de gente, mente para mente, ou seja, argumentando de forma que a pessoa entendesse aquilo, né? E eu creio que essa ideia não está longe de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, certo? Porque fala de algo inteligível, algo que pode ser chegado a uma conclusão, certo? Portanto, a partir de um determinado argumento, tá?
Paulo, aqui em Corinto, eu acho que ele faz uma particularização muito importante sobre essa questão, justamente para tirar dos coríntios, né, dos crentes de Corinto, aquela coisa de que eles eram os tais, né? Mesmo Paulo, em outra ocasião, dizendo, olha, vocês foram abençoados, porque vocês são bons nisso, bons naquilo outro, né? Então, eu creio que essa é a ideia, mas a gente, eu penso assim, não pode descartar ou tirar simplesmente a questão do raciocínio e da argumentação quando nós falamos da verdade, a verdade bíblica, né? É óbvio que aquele que é tolo, aquele que simplesmente vai arrazoar com a sua própria, no seu próprio poder, né? A Bíblia fala de atuar no poder do Espírito. Eu acho que nesse sentido, Paulo não deixa de utilizar a argumentação, até mesmo na própria carta escrita aos Coríntios, ele se utiliza desse expediente bem construído para demonstrar, olha, vocês precisam mudar. Então, é só um comentário. Obrigado, Valdo. A ideia aqui que vai, porque a mensagem bíblica, de certa forma, é mudar, acho que a questão é mudar a mensagem bíblica, o argumento bíblico, o argumento de Deus, para que possa satisfazer a razão humana, no caso dos coríntios, que eles tinham determinadas filosofias, né, da origem do homem, tudo, e tem também a questão de que, acho que isso também, não sei se a gente vai concordar, porque tem a questão de que pode haver argumentação humana, acho que isso entra aqui na questão de que a pessoa pode abraçar, mesmo certinho, mesmo dentro da explicação, abraçar a mensagem bíblica, mas abraçar ela como uma filosofia como as outras, né? A ideia é poder entender, mesmo que entenda a filosofia, entenda, como a gente já foi falado, entenda como é pecador, mas lembrando que a salvação, que o processo todo é de Deus na vida da pessoa. A mensagem, a explicação da pessoa, e, por outro lado, eu acho que vem muito bem a explicação do Ivaldo, o ponto do Ivaldo, de que a gente precisa também entender, Deus dá no Espírito, a gente tem que dar, o que a gente entende, a gente explica, a gente não vai explicar errado, a pessoa que senão afeta, ela também vai estar baseada em um ensinamento bíblico errado, por isso a gente já foi instruído lá também na hora de ter uma somente, um só parecer, como já foi colocado, né? Mas o parecer bíblico. Então, aí a ideia por trás de tudo é que o que salva realmente, o que leva a pessoa a entender é Deus abrindo a mente, dando entendimento. A nossa explicação precisa, é meio como é um paradoxo, né? É uma coisa meio que é difícil de entender, duas coisas que são contrárias, mas que se explicam, né? Não podemos entender, mas quando entendemos, explicamos, porque é Deus abrindo a mente e é Deus fazendo todo o processo. Se eu explico, a pessoa entende, não tem nada a ver com a minha explicação. Apesar de que, ao Deus iluminar minha mente, a gente vai olhar mais na frente, no capítulo 2, de como a sabedoria de Deus se revela. Ele vai falar do processo de revelação, de inspiração e de iluminação. A gente vai ter que entender essas coisas, explicando, comparando coisas espirituais com espirituais, e assim por diante. Tem um pouquinho, a gente vai entrar um pouco mais nesse tema. Não sei se vai dar tempo, já deu 9 horas. A gente devia parar por aqui. Pastor Edson. Oi. Eu queria que o senhor voltasse aí na questão lá estava falando sobre manipulação. Lá, tá bem aqui, peraí. Ele diz aqui,
ele não achou lugar para teatro e técnica para manipular as respostas das pessoas, né? Faz sentido aí, como eu estava ouvindo agora há pouco aí, o comentário do Ivaldo, e cumprimentado por você, né? Que verdadeiramente a convicção ela é muito importante quando a pessoa ela entende a mensagem, né? A mensagem realmente vinda da palavra de Deus. Achei muito, muito importante essas observações que vocês dois fizeram, porque, na verdade, Paulo ele foi muito determinante, concretamente, no ensino da verdade. Né? Então, isso aí me chamou a atenção. Foi muito boa essa observação aí. Só isso que eu queria fortalecer aí nossos comentários. Acho que foi aqui nessa parte. Aqui nessa parte, né? A ideia aqui... Você já viu aquela pregação que a pessoa faz, prega, e coloca aquele fundo musical, coloca aquela música assim que, ou seja, tentando manipular a resposta da pessoa. Porque a ideia é pregar o evangelho, dar o espaço para o Espírito Santo trabalhar. Não sei se vocês vão estar de acordo com isso aqui, né? Pastor, dentro dessa linha, certo? Então, o que dizer de Paulo quando ele diz que o evangelho, por exemplo, estava sendo pregado de uma forma ou de outra, né? Em outro texto bíblico, né? Que importa? Que importa? O evangelho está sendo pregado, né? Alguns estavam pregando por competição, por porfia, como ele diz lá, certo? Enquanto ele fazia por amor, né? Existe algum conflito nesse contexto, por exemplo? Eu estou tentando lembrar... Porque, no certo sentido, ele diz assim, certo? O que é mais importante é a pregação do evangelho nesse texto. Tá? Claro, ele já falou isso, né? Aqui. Tá. Importante é que o evangelho seja pregado. A gente falou já também dentro dos princípios, né? A glória de Deus, que o evangelho seja pregado. Pois duas. A gente tratou isso aqui, mas não entramos em profundo. Isso não foi também exatamente as palavras de Paulo no outro contexto, né? Que o importante é que o evangelho esteja sendo pregado. Acho que a gente vai chegar lá pelo capítulo 9. Em Filipenses, capítulo 1, versículos 15 em diante. Né? Quando ele se usa dessa expressão. Que a verdade é que alguns pregam Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que ele estava... Era a questão do conflito, ele estava preso, né? E aí, lá na frente, ele diz assim, que importa? O evangelho está sendo pregado. Né? Aí, eu fico me perguntando, aí já é uma questão minha mesmo, né? Eu fico pensando nesses pastores coach que estão aí. Eu acho que eles não estão pregando o evangelho, para começar. Tá? Eles estão pregando uma filosofia humanista, onde eles pegam o homem e colocam no centro, né, da pregação. Certo? Então, eles tiram o centro do evangelho, a importância do evangelho e o próprio evangelho do contexto, quando eles começam a falar que o homem é isso, o homem é aquilo, que o homem pode fazer tal coisa, né? Entendeu? Então, que é diferente dessa questão do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre alguns que estavam pregando o evangelho por porfia. Eu creio que tem alguns que pregam o evangelho por porfia hoje ainda. Pastores que pregam o evangelho, pregam Cristo, mas eles pregam porque o outro está pregando mais. Lembra da questão de João e Jesus, que os discípulos tentaram jogar essa história para cima deles, lembra? Olha, aquele que tu batizaste está lá, olha. Ambos fazendo o ministério para Deus, né? Mas eles estavam ali, os discípulos, os seguidores, bem dentro dessa história de partidarismo aqui, vamos usar aqui, talvez, né? Dizendo, olha, fulano está fazendo uma coisa tal, e o que tu acha, né? Mais ou menos assim, vai fazer mais ou menos, né? Acho que se encaixa perfeitamente nessa ideia aqui de Paulo, quando ele fala, olha, gente, né? Nada, né? Nós somos só instrumentos. Né? Ele vai falar mais disso lá no capítulo 3, claro. Tá? Então, eu acho muito bacana essa reflexão.
Muito bem, eu não me arrisco, assim, eu posso dar um palpite, mas não quero falar assim como algo que eu não averiguei ainda exatamente o texto lá, mas vem lembrando também que Jesus deu uma resposta praticamente parecida para os discípulos, né, que mandaram, baixa trovão lá, destrói aquele lá, disse, não, o que comigo não ajunta, espalha. Eu, assim, falando algo rápido, assim, de uma meditação rápida, não é que eu seja sábio nem nada e tudo, mas a gente pode até ver mais na frente. Eu acho que Paulo, ao falar que estão pregando por porfia, ele não está, a palavra ali não sei, vem uma palavra jurídica, dando a venha, não dando, justificando ou dizendo, dando um padrão para as pessoas pregarem o evangelho, né? Ele Sim. não tá fazendo isso. Para mim, na minha mente, vem, olha, tem algumas coisas acontecendo, a gente não deve gastar energia para esse lado, eles estão para lá, vamos ver aqui. No caso dos Coríntios, ontem eu estou trabalhando aqui, eu faço assim, diz, a minha pregação não consistiu em linguagem de persuasão. Algumas pessoas fazem, tem outra ideia que a gente trabalha do princípio, não é causar divisão entre as pessoas. Talvez eu não entenda essas coisas aqui, talvez Deus vá usar, talvez seja servo de Deus que tenha erros, ele esteja, mas não deixa de ser servo de Deus. A ideia também não é perder, ter uma lealdade para Paulo, ou deixar de ter, por causa desse princípio que Paulo tem, e outro tem outro princípio. Outros princípios, outras máximas, não causar a divisão. Não é que esteja justificando. Paulo está falando agora, dando a justificativa dele, falando também da simplicidade de como Deus trabalha e dando. E voltando para o outro, eu justificaria desse jeito, né, que isso não é motivo para divisão. Tudo bem, estão para lá, não está nos afetando, vamos buscar. Deixa, não está. De uma forma, o evangelho o Cristo está sendo pregado. Se não está salvando, mas está abrindo porta, quando chegar lá, o pessoal já estão mais abertos para o cristianismo, a gente continua pregando do jeito que a gente tem entendido, como Deus tem revelado para nós. Não é uma justificativa, né? Não é uma metodologia que ele está dando, né? Vamos pregar por porfia, vamos pregar por inveja, não é uma justificativa, né? Mas sem eu dúvida, acho que... pastor. Concordo. O texto, só para pegar o texto do pessoal que está aí, para contextualizar, por exemplo, na Bíblia, King James, Filipenses capítulo 1, versículo 17 e 18, tá? Diz assim, mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por minhas algemas. Versículo 18, todavia quem importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado, e por isso me alegro. Olha a observação de Paulo. Em verdade, sempre me alegrarei. A bênção de viver com Cristo. Tá? E aí ele conclui, né? Então, assim, o Paulo aqui, na verdade, ele não está valorando, ele não está dando valor à motivação, realmente. Ele só está dizendo. Tem pessoas que têm essa motivação. Mas o fato de eles estarem pregando o evangelho, num certo sentido, né, pelo menos o texto leva a essa compreensão, assim, rapidamente, né, faz com que Paulo se alegre, porque provavelmente eles não estavam mentindo em relação ao evangelho. Aí é que está a diferença. Né? A motivação é que era inadequada, mas o evangelho estava sendo pregado, o evangelho como eles haviam recebido, provavelmente. Né? Como a gente vê ainda hoje, pessoas que são motivadas pela ambição, pelo ciúme. Eu não sei se tu estava na reunião, vou só compartilhar uma coisa rapidamente aqui. Na época da pandemia, o pastor Tiago promoveu algumas reuniões de conversas em relação a lideranças e pastores, né? E numa das primeiras conversas surgiu a pergunta, por que os pastores são solitários? Normalmente eles não têm amigos.
no mesmo hall, né, de pastores, né? E o cara, a pessoa que estava conduzindo, um pastor de São Paulo, ele disse assim, existem várias razões, né? E a primeira razão que ele elencou nessa reunião que a gente estava com ele, disse assim, é a inveja. Né? Então, a gente tem que chegar à conclusão que, de fato, existe inveja nesse meio. Né? Não é correto, não está certo, né? Como Paulo diz aqui em 1 Coríntios. Tá? Mas é um ponto para pensar, né? Porque talvez alguém está sendo motivado a pregar o evangelho, usar o púlpito nas nossas igrejas por inveja. Eu quero ser como fulano, então eu vou pregar como ele. A motivação está errada. Mas o evangelho está sendo pregado. Né? É bem interessante essa reflexão. Tá? Para nós que somos líderes, pastores, professores, educadores cristãos aí, a gente tem que estar atento para isso. O que nos motiva de fato? É isso que Paulo está dizendo aqui? Se é isso, então, perfeito. Acho que é uma bruta análise que a gente tem que fazer mesmo, quando a gente está estudando aqui a carta de Coríntios. Verdade. Né? Foi um grande desafio, eu agradeço pelo desafio que me deram para estudar isso aqui, é muito forte. Eu já conversei também com vários pastores, principalmente dois. Eu estou pastoreando uma igreja aqui, que o ex-pastor está. Onde um pastor está, quando o pastor antigo sai, outro entra, o pastor antigo não pode ficar, porque não vai dar certo. Então eu digo, rapaz, isso aí não é bíblico, não. Isso é carnalidade. O pastor antigo tá, ou o novo vai dar problema, porque ele quer mandar, agora o pastor novo sou eu, tenho que mandar, o orgulho, né? Quem manda aqui sou eu. É a questão de mandar. Agora, o pastor antigo saiu, a metodologia dele é diferente, a minha, e não dá. Mas por que não dá? Por causa da carnalidade. Então, a gente precisa ficar, vamos trabalhar, tem coisas que vai ter problema, vamos solucionar, vamos ser exemplo para as pessoas, para os nossos feligreses, alguns eu não gosto muito deles, para o nosso rebanho, porque não é nosso rebanho, é rebanho de Cristo, né? Mas para aquelas pessoas que em Cristo nos confiou, né? Nós precisamos dar o exemplo, né? Eu preciso quebrar algumas coisas, quebrar o orgulho na minha vida, quebrar o partidarismo, que eu acho que o de Paulo também, ele até evitou, porque eu sou melhor que aquele, o meu evangelho é melhor que o dele. Não sigam ele, eles estão errados. O discurso de Paulo, né, voltou, deu aquele jogo de cintura espiritual para dizer, eu prego, ensino sobre a união, né? Nem todos são perfeitos, mas também eu tenho que dar o exemplo, né? O importante é o evangelho ser pregado, o importante é a glória de Cristo, como nós vimos aqui explanado já aqui, e a resposta de Paulo lá em Filipenses, quando o Ival estava lendo, parece que eu vi soando aqui no meu ouvido. O importante é a glória de Deus, a glória de Cristo, que o evangelho está sendo pregado. Eu me alegro com isso. A gente escuta o outro lado. Esse era o principal, né? A principal mensagem. A gente já deu o horário aqui, eu queria falar da carne, né? Mas a gente tem aqui uma opinião. Pastor Edson. Sim. Pergunto para o senhor e também, né, para o irmão Ivaldo, que estava aí também comentando. Aí a gente pode olhar que houve essa questão, por exemplo, acho que foi inveja, né? O irmão Ivaldo falou, foi inveja, foi essa frase? Acho que não, né? Foi? Acho que é inveja, orgulho, uma das duas. É aquele momento que a gente percebe lá que quando eles falam lá, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, é nesse sentido lá, a gente pode também ver lá que houve isso. É isso que eu queria houve entender. Isso dentro da igreja, né? A ideia. Sim. É porque essa questão de... Foi isso que atrapalhou, então, lá, nesse detalhe aí? Ele cita isso como a causa, né? Como não sei se é a causa, como um sintoma, né? Mas existia
um problema mais grave que a gente está tentando identificar aqui, que a gente vai já passar para ela, já seria, mas acho que a gente esgotou, acho não, a gente esgotou o nosso tempo, que a gente ia falar da carne. A carne é um problema até carne assada, problema para o coração, problema cardíaco por causa da carne. E a carne, a gente vai ver, né, a nossa natureza não redimida, também é o problema, né? Tem aqui uma opinião, vou deixar, nem sei se eu quero colocar muita tarefa aqui, olha, mas eu só quero ler isso aqui para você refletir. Como uma igreja cheia de problemas graves, como imoralidade, libertinagem, orgulho, etc., por que Paulo começou falando da união em Cristo e uns com os outros? Por que Paulo falou? A ideia aqui é da gente meditar que todos os problemas na igreja está relacionado com a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. A união com Cristo, a união com os irmãos. Essa é a raiz, por exemplo, o amor a dinheiro é a raiz de todos os males. Esse é o tema central da Bíblia, como Jesus respondeu, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os mandamentos dependem destes. Todos os problemas que a igreja de Corinto estava passando era resultado desse problema que tinha lá, né? O problema deles com Deus, o problema deles com a relação dos irmãos. Nós vamos ver daqui para frente, a gente vai trabalhar com a carne. A gente vai construindo, parece uma escada, lógica, como fala para os coríntios, a formação do pensamento lógico, você tem que ter uma base, aquela base vai outra base, que apoia o que foi dito anterior, e o anterior sustenta o que vem depois, tudo bem organizado. Nós falamos da união na igreja, né? Agora nós vamos falar de alguns problemas, a carne. Depois da carne, a gente vai falar sobre a liberdade cristã. Tudo vai montando um sistema lógico bíblico, se podemos dizer assim, né? Agora a gente estava falando que a ideia não era que a vossa salvação não dependesse da sabedoria humana. Mas a gente está falando de dependência, mas não indica que Paulo, ao escrever aos Coríntios, porque respeitou a forma que eles pensavam, né? Que eles pensavam, e usando a forma lógica. Ele podia começar tratando um problema lá de... Abri um negócio aqui que me atrapalhou. Ele poderia começar a tratar um problema de moralidade, voltar para falar da união em Cristo, falar da comunhão com Deus, da questão da santidade, mas ele decidiu usar o sistema lógico dos coríntios, né, da apresentação dos assuntos. Fica mais fácil para os coríntios, né, a entenderem, apesar de que Paulo entendia que se Deus não abrisse a mente dele, eles não fossem entender, mas não abriu mão desse recurso da exposição lógica, que nós vamos vendo, o desenvolvimento lógico da carta aos Coríntios, tem uma lógica que vai, uma lógica apoiando a outra e sucessivamente, sustentando a outra, servindo de base para a próxima ideia que ele vai apresentar. Tá bom, então, vamos orar, vamos continuar meditando. Posso chamar também a usar as palavras de Paulo, né, que sejamos inteiramente unidos num só pensamento, numa só parecer, lembrando que estamos falando de questões doutrinárias, bíblicas, né, e que isso nos anime, que essa matéria também seja uma forma de a gente poder alcançar esse objetivo, de estar unido em um só parecer e uma só forma de pensar, biblicamente, né, no caso, como foi explicado aqui.
E a ideia é que também não é algo que a gente está falando aqui, a gente sempre passa pelo filtro espiritual de cada um. Cada um de nós temos o Espírito Santo, Deus vai trabalhando no momento certo, na minha mente, na sua mente. E a ideia é que nós possamos aprender juntos. A minha ideia é que eu seja apenas o facilitador do ensino, que eu traga situações, fatos, para que possamos meditar e aprender juntos. Amém? Obrigado, Senhor Deus, por esse estudo, por essa carta, Senhor, que estamos cada vez mais aprofundando. Vamos chegar a temas, assuntos, Senhor, que por aí são mais controversos, Senhor, mas que possamos estar assimilando essas bases que Paulo, Senhor, tem colocado para tratar assuntos que vão estar sendo expostos mais na frente, ó Pai. Te peço, Senhor, pela vida de cada um, de cada aluno, de cada pessoa, Senhor, que está aqui presente, que está escutando, que Tu possam estar animando, acordando, Senhor, dando o Teu Santo Espírito, despertando, para que possam fazer o que Paulo fez, né, que se esforçou, esmurrou seu corpo, para ver o Teu nome glorificado, que o Teu Evangelho fosse anunciado, Pai. Te peço também pela união, Senhor, entre nós, do corpo de Cristo, principalmente, Senhor, pelos líderes, Senhor, que pregam a Tua palavra. Que possamos, Senhor, estar reconhecendo que nem todos são perfeitos, que Tu tem trabalhado, Senhor, na santificação de cada um, e que cada um está num processo diferente, ó Pai, e que isso não seja uma barreira, Senhor, para a nossa união. Não seja, Senhor, uma barreira também para que nós chegamos a produzir partidarismo, facções na igreja, honrando a um líder em detrimento de outro. Olhando, Senhor, para a falha de um líder e para, Senhor, as qualidades de outros. Senhor, que possamos ver todos como servos de Cristo, como instrumento, Senhor, de Cristo. Obrigado, Senhor, por essa aula. Peço Tuas bênçãos por cada um, em nome de Cristo. Amém.